Olá, senhores, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui sobre as civilizações fluviais. No caso agora a gente vai falar sobre o Egito Antigo e por que ela é considerada uma civilização fluvial. Por conta dessa maravilha aí, ó, da natureza, o rio Nilo, tá? Que segundo o historiador grego Heródoto, o Nilo é a causa do Egito existir. Ele diz que o Egito chega a ser uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente que o Nilo deu. O surgimento do Egito é um presente que o Nilo deu. Tá? O rio Nilo tem cerca de 6.671 quilômetros de extensão, é o segundo maior rio do mundo. Tá certo? Ele é perene, ou seja, ele nunca seca. Se a gente observar aqui nesta imagem, a gente vai ter as margens do rio Nilo, uma vegetação muito rica, né? Uma vegetação muito rica, mas lá no fundo da imagem, no terceiro plano, a gente vai ter aqui a existência de um deserto, né? O rio Nilo ele é um rio tão estável que ele consegue cruzar parte do deserto do Saara e mesmo assim permanecer com um volume de água muito significativo. Isso porque ele nasce lá no sul, ou melhor, ele nasce mais ao sul da região norte do Egito, né? Parte central mais a centro-leste da África, no Lago Vitória. Então, como ele nasce no Lago Vitória, o regime dele é sempre constante. Ele não precisa de muitos afluentes. Tá? Esse rio Nilo ele é tão importante que ao longo de sua existência, várias civilizações, vários povos foram se fixando ali nas margens, né, do rio. O leito ficava muito umedecido e também adubado, e aí a população usava ali a região do leito do Nilo para produzir seus alimentos, para plantar, tá certo? O problema é que quando essas águas enchiam, quando a água do rio Nilo enchia muito, né, subia muito o volume de água, melhor dizendo, as águas invadiam as casas, invadiam as plantações, acabavam destruindo tudo. É aí justamente que entra o trabalho humano, né? Os egípcios começam a construir barragens para conter a vazão do rio Nilo um pouco. E aí, como essas barragens acabaram não sendo surtindo muito efeito, eles construíram também canais de irrigação. E quando a água subia muito, que cruzava, né, transbordava as barragens, elas iam correndo nos canais, conseguiam levar água para regiões mais distantes do rio e mesmo assim a plantação e as atividades que eram desenvolvidas ali na margem do rio não eram danificadas. Eles acabaram conseguindo controlar essa, essa subida de volume do rio Nilo. Ok? Pois bem, no processo de formação do Egito, eu falei anteriormente que vários grupos, né, vários grupos humanos se formaram, eles se instalaram ao longo dos rios. Esses pequenos grupos humanos, essas pequenas vilas, eram chamados pelos egípcios de nomos. Tá? Só que na medida que a condição de vida ia melhorando, os nomos também iam crescendo, iam melhorando, a população ia crescendo também. Então formaram-se grandes comunidades. Essas comunidades se espalharam uma grande quantidade mais ao norte do Nilo, do Egito, e uma outra comunidade mais ao sul do Egito. Né? Essa população que vivia aqui, mais ao norte, ela era chamada de Baixo Egito. Essa população que vivia aqui, mais ao sul do rio Nilo, era chamada de Alto Egito. Alto Egito porque ela surgiu próximo à nascente do rio, na região onde as águas do rio ficavam mais volumosas. É por isso que é chamado de Alto Egito e Baixo Egito. E aí surge um líder egípcio lá do Alto Egito, muito forte, né? Ele consegue ter uma organização política muito grande, um exército muito eficiente e ele domina também os povos do Baixo Egito. Ele saiu do Alto Egito e junta os povos, domina os povos do Baixo Egito, formando assim o primeiro grande império da humanidade, o Império Egípcio. Lembrem-se que em aulas passadas
nós falamos de que na Mesopotâmia surgiram os primeiros impérios. Aqui a gente está falando de um grande império, tá? Território que foi conquistado por o Menes, era um território muito vasto. É por isso que alguns historiadores consideram o primeiro grande império do mundo. Os impérios mesopotâmicos foram impérios menores. E aí a gente vai falar um pouco agora dos faraós e da organização social no Egito. Pois bem, esses faraós, na medida que eles iam conquistando mais territórios e aumentando o seu império, eles foram ao longo da história conquistando também muito poder, tá? Esse poder, essa força que o faraó tinha, não se restringia apenas à atividade política, ao governo. Ele também tinha poder, além de político, poder militar. Ele controlava com muita força o exército. E além disso, ele também era o grande líder religioso, tá? Tanto é que em muitos casos, muitos faraós se intitulavam deuses, né? Passaram a ser considerados como deuses pelos povos egípcios, tá? Esse modelo de governo onde o indivíduo se considera um deus e é o monarca, é o rei do lugar, ele é chamado de teocracia, né? Cracia de governo, de poder, e teo é de Deus, ou seja, como se o governante fosse um Deus, ok? Então, quando escutar a expressão teocracia, entendam que ela diz ou faz menção a um governo de um Deus. No caso do faraó, claro, a gente entende que ele não era um Deus, tá certo? Mas no período ele era sim considerado um deus pelos egípcios. E aí, entre tantos e tantos faraós, eu destaquei 3 aqui, tá? Menes, que foi o primeiro grande faraó que unificou o Alto e o Baixo Egito, tá? Amenófis IV, tá? Amenófis IV foi um grande faraó também e foi um dos responsáveis por paralisar o politeísmo no Egito. Né? Os egípcios acreditavam em vários deuses, Amenófis veio e colocou um deus só. E até se intitulou como sendo este deus, tá certo? E um outro faraó que se destaca na história egípcia é Tutankhamon, tá? Tutankhamon, escrito aqui Tutankhamen, tá certo? Tutankhamon foi o mais jovem faraó egípcio, ele assumiu o trono com apenas 9 anos de idade. Essa imagem aqui não é de nenhum dos 3, tá? É o busto do faraó Kelps. Ele foi o primeiro faraó a construir a primeira grande egípcia, tá? Que é a pirâmide de Gizé. Aqui nessa pirâmide social, tá certo? A gente está mostrando a organização, as camadas sociais do Egito. Primeiro o faraó, que detinha todos os poderes, tá? Tanto é que ele era considerado um deus pela população. Em seguida vinham os sacerdotes, para a gente ver como a religião sempre foi muito importante, tá certo? Nas civilizações. Depois viriam os chefes militares, os escribas e outros administradores públicos. Os escribas, eles eram responsáveis pela contabilidade, por fazer relatar a cobrança dos impostos, quanto foi arrecadado, quanto se produziu de grão, ok? A função do escriba era, como a palavra diz, escriba, que escreve, tá certo? Aquele que registrava, era o administrador, ok? Era o secretário do faraó. Tínhamos também ainda na próxima camada os artesãos, juntamente com os camponeses e pequenos comerciantes. Por fim, os escravos, que eram pessoas que adquiriam dívidas e não podiam pagar, ou eram pessoas que eram de exércitos inimigos que eram conquistados e acabavam se transformando em escravos. Ok? Eram utilizados como escravos. Vamos falar ainda um pouco sobre a cultura egípcia. Primeiro, na escrita, tá? Os egípcios desenvolveram a escrita chamada de hieróglifo, que inicialmente essa escrita não era usada por todo mundo. Era uma escrita bem específica, escrita chamada sagrada, tá certo? Pouquíssimas pessoas, apenas os sacerdotes praticamente eram os únicos a aprender, a dominar, a utilizar esse tipo de escrita, esse hieróglifo, tá certo? Existiu depois, com o passar do tempo, uma escrita chamada hierática. O hieróglifo continuou sendo usado, mas muito específico, tá? Só para atividade religiosa.
Já a hierática era usada de uma forma mais ampla para textos oficiais, textos de governo, registros de algumas atividades do faraó, ou então os próprios escribas também usavam a letra hierática, também para a poesia. E por fim, com o passar do tempo, essa escrita foi se simplificando, foi sendo simplificada e uma boa parte da população pode usar ela também, tá certo? A hierática, ela vai enfraquecendo o seu uso, tá certo? As pessoas deixam de usar a hierática para usar mais a escrita demótica, que era mais simples. O hieróglifo continuou sendo usado, mas a grande maioria da população usava a escrita demótica, tá certo? Ainda sobre o cotidiano egípcio, a gente pode falar um pouco da educação. Escutem. Nas famílias de classes inferiores, né, exceto as famílias dos nobres, sacerdotes, né, do próprio faraó, exceto esses, as outras famílias mais pobres, camponeses, artesãos, que era a maioria da população, não tinham acesso à educação. Os meninos aprendiam com os pais os seus ofícios, por exemplo, o pai era um ferreiro, então o menino ia aprender a profissão de ferreiro. E a menina aprendia a cuidar, administrar a casa, né? Cuidar e administrar a casa. As roupas, a mesma coisa. Se fosse de uma classe mais alta, a roupa era de uma qualidade, um tecido melhor, bordado, mais bem acabado. No caso da população mais pobre, a roupa era mais simples. Os homens usavam uma saia bem curta, né, para facilitar o movimento. As mulheres já usavam vestidos longos. As mulheres também gostavam muito de usar perucas, né? Os homens também, mas principalmente as mulheres, gostavam de usar perucas porque eles raspavam a cabeça com medo do piolho, tá? Além dessas atividades já citadas, né, do uso da roupa, da educação, existia um diferencial muito grande das atividades de esporte e de lazer, por exemplo. Tá? Os rapazes praticavam esportes como natação, corrida, há quem diga até algum esporte semelhante ao que é o futebol, tá? Já as mulheres se ocupavam com outras atividades, ok? Atividades menos cansativas, né? Como a gente pode usar essa expressão, tá certo? Sobre a religião, os egípcios, na grande maioria do tempo, exceto no governo daquele faraó que eu já falei, Amenófis IV, o Egito ele sempre foi politeísta, ou seja, ele acreditou em vários deuses. Hoje, a grande maior parte da população egípcia é monoteísta, né? Islâmica. Mas no Egito Antigo, que é o que a gente está falando, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Entre eles, Horus, Ra, né? Que representavam o Sol, os dois representavam o Sol. O Horus era o Sol nascente e o Ra era o Sol do meio-dia, aquele Sol mais forte. E ainda tinha Osíris, que era o deus dos mortos, né? O Senhor dos mortos. Horus e Ra, como os egípcios sabiam da importância do sol para a agricultura, eram considerados o deus da vida. Tá? Osíris era o deus da morte. Ainda no quesito religião, existia uma crença muito forte dos egípcios sobre a vida após a morte. Tanto é que eles começam a praticar o que a gente conhece como mumificação. Né? Ele era retirado os órgãos vitais do indivíduo. E é bom que a gente entenda o seguinte: não eram só os faraós que eram mumificados, tá? Qualquer pessoa podia ser mumificado, contanto que tivesse condição de pagar. Ok? É por isso que nem todos eram mumificados. E por que eles faziam isso? Por que eles mumificavam? Porque na cultura do Egito Antigo, eles acreditavam que essas pessoas que faleceram, principalmente se fossem grandes pessoas, pessoas de destaque que fizessem coisas grandiosas, essas pessoas poderiam voltar a viver, tá? E para voltar a viver, ela ia precisar do seu corpo novamente. Então eles tentavam conservar o corpo, eles retiravam os órgãos vitais, guardavam em potes específicos, tá? E o resto do corpo era embalsamado com um tipo de cera, um tipo de tecido para conservar, tá certo, o corpo durante um bom tempo. Porque caso o espírito, a alma da pessoa retornasse, encontraria o corpo em boas condições. Ok, senhores? Os faraós, por exemplo, eram mumificados em sarcófagos
folheados a ouro, né, com bem desenhado. Muitas vezes o sarcófago vinha com a face do seu faraó esculpido nele ou desenhado nele. Os mortos nem tanto. Eles tinham, os pobres nem tanto, né? Eles tinham um processo de mumificação, só que era mais simples. Tiravam os órgãos, guardavam em recipientes não tão luxuosos, claro, quanto os recipientes dos faraós. O corpo era embalsamado e guardado em sarcófagos mais simples, ou o que seria os caixões que a gente fala hoje. Ok, senhores? A arquitetura também tem uma relação muito grande com a religião, tá? Principalmente no quesito da construção das pirâmides. Essas pirâmides elas foram construídas para ser o cemitério da família daquele faraó. Então o faraó, as coisas que ele conquistou, os seus filhos, suas esposas, todos eram enterrados ali naquela mesma pirâmide. Só que, claro, essas pirâmides davam muito trabalho, um gasto muito grande, custava a vida de pessoas, porque muitas pessoas morriam no processo de construção daquelas pirâmides. A maior, por exemplo, a de Gizé, ela levou 20 anos aproximadamente para ser concluída, né? Então, com o passar do tempo, eles foram construindo monumentos para se enterrar pessoas mais simples, pirâmides menores e até sarcófagos subterrâneos, ok? Para finalizar sobre o Egito, vamos falar um pouco das ciências. Por que é que os egípcios foram grandes mumificadores? Porque eles conheciam muito bem do corpo humano, da patologia humana. Eles estudavam o corpo humano. E aí, por conta também da mumificação, eles se transformaram em grandes médicos, né? Até o ponto de serem feitas cirurgias lá no Egito. Tá certo? Também foram grandes matemáticos e na matemática eles aprenderam a melhorar as construções, né, com a engenharia e também a contar ou marcar o tempo observando as estrelas através da astronomia. E por que marcar esse tempo? Porque ele podia acompanhar a mudança das estações de ano e a plantação e a colheita seria mais eficiente. Ok, senhores? Por hoje é só e até o nosso próximo encontro.